Graças a Deus. Então vamos lá a palavra, porque o horário está bem avançado aí, né? E com certeza muitos pais querem estar comemorando em suas casas. Abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Tá bom? Então abra comigo lá. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Não sei se é semelhante à tua, mas... E aí já começo logo com uma pergunta antes até de ler. Por que sobrevêm tempestades na vida do crente, né? Você já se fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. Mas vamos lá. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos. Quem? Jesus. Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, isso quer dizer, atrás, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos lá. Então, aqui está um texto onde, na verdade, a gente às vezes não consegue ver a bondade e a revelação de Deus nas circunstâncias da nossa vida. E aqui os apóstolos estavam numa circunstância muito extrema, difícil, complexa, perigosa e que trouxe muita tensão e medo a eles. Mas aí, antes disso, deixa eu trazer uma ilustração. Certa feita, um rei estava junto do seu escudeiro, e o escudeiro sempre falava: Deus é bom, meu rei, Deus é bom demais. E aí o rei o levou para uma caçada. E ao estar nessa caçada, um animal feroz atacou o rei e arrancou o seu dedo mínimo. E o súdito disse ao rei: Deus é bom, ó rei. O rei ficou irado com aquilo e mandou prender aquele escudeiro. Prende esse homem. Como é que eu perco um dedo numa caçada e ele ainda diz que Deus é bom? E aí o rei, numa outra caçada, falou: dessa vez não leva o escudeiro, e foi caçar novamente. E uma tribo de antropófagos, né, que é aquela tribo que come carne humana, prendeu esse rei. E aí, no dia de sacrificá-lo aos deuses deles e comer a sua carne, primeiro veio lá o sacerdote, foi dar uma olhada como é que estava aquela oferta e viu que ele não tinha um dedo mínimo. Falou: não, ele não serve, pode soltá-lo, não serve, tem defeito. E aí soltou o rei. O rei, quando voltou para o castelo, mandou soltar aquele escudeiro. E aquele escudeiro veio, e aí ele fez uma pergunta. Aí o escudeiro veio e falou: Deus é bom, não é, rei? Aí o rei falou: mas como você diz que Deus é bom? Se você falando uma verdade eu te prendi, e aí fui para outras caçadas, você ficou preso. Ele falou: rei, sabe por que Deus é bom? Porque se eu tivesse com você, eu tenho todos os dedos. Percebe? Então, às vezes a gente não consegue ver o quanto Deus é bom mediante circunstâncias. E aqui, se você for olhar o contexto desse capítulo 4, a gente vai ver Jesus, né? Porque Marcos apresenta Jesus em ação, sempre fazendo alguma coisa, fazendo o tempo todo, não é?
Então Jesus aqui, você vai ver que no capítulo anterior, ou 2 capítulos anteriores, Jesus estava ensinando à beira do mar da Galileia ali, né? E aí no final da tarde, Jesus fala para os seus discípulos, já estava de tarde para anoitecer, não é? Aí, vamos passar para outra banda. E aí os discípulos entram no barco e Jesus, cansado, obviamente, de tanto fazer, ensinar, ele foi para a popa, na parte de trás do barco, se reclinou no travesseiro e estava dormindo. E aí, um forte vendaval, uma grande tempestade aconteceu ali, e eles ficaram apavorados com aquela tempestade. E aí, vocês já viram aqui o que aconteceu no desfecho, mas vamos em frente. Quais lições nós podemos aprender mediante esse texto que nós acabamos de ler e a circunstância que envolve esse texto? Primeira coisa, tempestades na nossa vida. Na vida do crente, acho que não vem, né? Não é, pastor? Não vem não, né? Acho que é só lá no Brasil, lá acho que vem, né? Aqui não vem, né? Então, em primeiro lugar, tempestades na nossa vida são inesperadas. Jesus simplesmente deu uma ordem, vamos passar para outra banda? Inclusive, guarde aí, frisa ou marca, né? No seu celular aí, ou na sua Bíblia, vamos passar para outra banda, é uma ordem que Jesus deu, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, quem não conhece, né, o Mar da Galileia, que na verdade é um rio, ele tem, na verdade, 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, por isso que é chamado de mar, na verdade, né? E é cercado por 3 montes, tem saída para um lado só, tá bom? Então, aqui a palavra tempestade, se você for no original grego, é usado o mesmo termo para terremoto. Então, a tempestade que veio sobre eles é como se fosse um grande terremoto sobre a vida deles, não é? Então, a tempestade na nossa vida são inesperadas. Ninguém fica esperando, fala, olha, hoje vai acontecer uma tempestade, hoje vai acontecer algo na minha vida. Ninguém fica assim, e ninguém espera. Então, as tempestades são inesperadas, seja um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, prejuízo financeiro, perda de um ente querido, seja o que for. Então, são inesperadas as tempestades. Ela não manda aviso antecipado, ela não manda recado, ela vem de surpresa e abala as nossas estruturas. Assim é na nossa vida. E aí os seguidores de Jesus, nós que somos seguidores de Jesus, os apóstolos que eram seguidores de Jesus, temos que ter a consciência de que certamente tempestades virão na nossa vida. Certamente, tá bom? Então, mas vamos olhar aqui para o texto. O que os discípulos fizeram? Eles ficaram aprendendo com Jesus o tempo todo. E, obviamente, dando suporte para Jesus naquilo que precisasse. Quer dizer o quê? Estavam fazendo a obra do Senhor. E não estavam isentos da tempestade. Seguiram a ordem de Jesus. E mesmo assim, a tempestade sobreveio à vida deles. Então, tempestades e aflições na vida fazem parte de toda a jornada cristã. Nós temos que ter essa consciência de que isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Tá bom? Então, outro ponto é que tempestades vêm sobre a nossa vida e são perigosas. Mateus diz lá em 8:24 que o barco era varrido pelas ondas. Lucas 8:23, ele fala, sobreveio uma tempestade de vento no lago, que eles corriam grande perigo. É o que citam outros apóstolos, aliás, que citam outros escritores, né, evangelistas, melhor dizendo. Então, as tempestades na nossa vida são ameaçadoras e perigosas, são verdadeiros terremotos, como o original grego cita. E eu vou dar um testemunho breve aqui. Certa feita, em 1997, minha esposa, que não está aqui hoje, ela foi acometida de uma grave doença, que quase levou a sua vida.
Então, de 97 a 2007, ela já tinha feito 10 cirurgias e passado por 2 UTIs, onde foi desenganada pelos médicos. Onde o médico me chamava após a cirurgia, depois de 3, 4 horas de cirurgia, e falava, eu fiz o que pude, já não depende mais de mim. Retirou órgãos, teve órgão que ela não tem mais. E aí, então, eu digo aqui, a minha tempestade chegou naquela época. Uma grande tempestade, avassaladora. Então, as tempestades na nossa vida chegam de forma intensa e avassaladora, deixam as nossas estruturas abaladas. Às vezes, tudo aquilo que a gente construiu cai por terra. Mas é interessante que houve pessoas, crentes, até que chegaram ao ponto de chegar para mim e falar assim, fica tranquilo, você é jovem. É um apoio moral. É jovem. Você pode reconstruir a sua vida. Hã? E aí, certa feita, em uma dessas cirurgias, onde ela ia para a UTI, e o médico veio, né, e falou, olha, não tem mais o que fazer, não depende de mim. Aí um que estava ao lado dele, falou assim, você conhece o Deus da medicina? Acho bom você rezar para ele. Eu também olhei para ele assim e falei, olha, Deus de medicina, não conheço não. Eu tenho um Deus, o qual o nome dele é Jesus Cristo, e a minha esposa vai para a UTI, mas ela vai sair de lá. E de fato, ela saiu. E hoje tem uma vida abençoada, né? E está comigo desde aquela época, já depois daquilo ali, 10 cirurgias, já fez mais 4, mas está lá firme e forte. Por quê? Porque Deus é o Deus da tempestade. O nosso Deus é o Deus que às vezes Ele não nos tira da tempestade, mas Ele nos protege na tempestade. Essa é a grande diferença. Então, outro ponto, as tempestades da nossa vida são maiores que nossas forças, irmãos e irmãs. Os apóstolos estavam lá no barco, tentando controlar o barco e recolhe velas, entre outras coisas, e rema de um lado e tenta controlar, equilibrar o barco do outro. São maiores que nossas forças. Eles não estavam conseguindo controlar o barco mediante a tamanha fúria dos ventos e do mar. O problema era maior do que eles podiam resolver. Era maior do que a capacidade deles resolver. E aí não tem outro jeito. Quando foge do nosso controle, quando as tempestades são maiores do que nós podemos controlar, nós não temos mais domínio sobre aquilo, óbvio, nós temos que fazer como eles fizeram, clamar a Jesus. E eles clamaram. Então, as tempestades em nossa vida são incontroláveis, como o mar e os ventos eram naquele momento. Eles eram profissionais do mar, muitos que estavam ali eram pescadores acostumados ao mar. E eles não estavam tendo domínio, não estavam tendo controle daquela situação, era incontrolável, estava além do que eles podiam fazer. E eles costumeiramente navegavam sobre aquele rio, aquele grande lago, melhor dizendo, ou chamado de mar, né? Então, muitas vezes, a tempestade vem, não é longe daquilo que nós estamos acostumados. Não é fora do nosso ambiente. Muito pelo contrário, às vezes é dentro. Um filho desobediente, que se transforma, um filho que era tão bonzinho, às vezes se transforma de forma agressiva, dissimulada. As crises vêm, ou um casamento que estava às mil maravilhas, de repente algo muda. Ou o trabalho que estava indo tão bem, todo dia, indo para aquele trabalho, fazendo, aí surge algo, situação financeira, entre outras. E aí podemos nos sentir inseguros, mediante esse mar revolto, essa grande tempestade. Então, como conciliar nosso chamado de cristão, o nosso chamado de filhos de Deus, o nosso chamado de crentes, com crises
vendavais e tempestades. Eles seguiram a ordem expressa de Jesus? Sim, vamos passar para o outro lado. Seguiram. Não olharam para ver o tempo, se ia chover ou não. Provavelmente não ia, nós vamos entender lá no finalzinho, lá no capítulo 5, você vai entender por que tudo isso aconteceu. Então, eles estavam no centro da vontade de Deus. Às vezes você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, e vem a tempestade do mesmo jeito. E aí você olha e fala, poxa, mas como? Estou fazendo a tua vontade, Senhor, estou fazendo a obra, estou te servindo. Como é que isso pode acontecer? E eles seguiram a ordem de Jesus, vamos passar para outra banda. Eles obedeceram. Então, muitas vezes, o fato de andar com Jesus, seguir os seus mandamentos, sendo fiel, nós podemos passar pela tempestade. E muitas vezes estamos na contramão do que o sistema, né? O mundo, a gente costuma falar mundo. Mundo na Bíblia não é o planeta, não é a natureza. Mundo na Bíblia é o sistema que conduz e comanda o mundo. Então, esse sistema, nós estamos indo na contramão dele. Então, todas as vezes que nós nos levantarmos contra algo que vai contra as Escrituras Sagradas, tempestades podem se levantar também. Vendavais podem se levantar também. Então, nós temos que conciliar tempestades com a presença do Senhor. Mas lembrando que Ele sempre estará conosco, por que Ele disse? O que Ele prometeu? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa. Então Ele está conosco. Então temos que saber e ter a consciência de que ser cristão não é viver numa redoma de vidro, protegido de todas as circunstâncias do tempo, da tempestade, do sistema. Mas repito, mediante a tempestade, Ele não nos livra dela, não nos tira dela, mas nos protege e nos livra dela. Então, isso nós temos que saber em relação a isso. Então, a lição prática é que a tempestade ajudaria os discípulos a entenderem que deveriam confiar no Mestre. Nós vamos ver aqui por uma pergunta que eles fazem no último versículo que nós acabamos de ler, versículo 41. Por essa pergunta nós vamos entender o que eles não tinham entendido ainda. Então, a lição prática é confiar no Senhor. Você está numa tempestade, você está num barco, você está fazendo o que Ele mandou, você está indo para onde Ele te mandou, você está fazendo o que Ele te manda, que o Espírito Santo te direciona. Então confia, descansa, entrega, espera. E é isso que temos que fazer. Então, o maior drama dos discípulos não era a tempestade, mas sim o fato de Jesus estar dormindo no barco. Como é que pode? Um vendaval, eu fiquei tentando imaginar, não consegui ainda humanamente entender como é que uma pessoa, um ser humano, dorme mediante uma tempestade, um vento, uma chuva, e ele dormindo, reclinado num travesseiro. Ou estava num lugar coberto e protegido, ou não consegui entender. Mas ele queria simplesmente ensinar algo. Jesus está o tempo todo ensinando no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Então, na hora de maior aperto, Jesus estava dormindo. E eles fazendo para lá e vai para cá e mexe para cá e controla o barco e aquilo que eu falei da vela e tenta colocar contrapeso no barco, um grupo para lá, um grupo para cá, porque as ondas são grandes e segura tudo e se segura e não cai no mar. Imagine a sensação. E Jesus dormindo, olha a angústia deles. Então não era o vento, mas Jesus dormindo.
Aí isso nos leva ao Salmo 121. O que está escrito lá? Levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O Salmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Parece que tinha sido escrito para eles, esse salmo, para aquela circunstância específica. Então, a pergunta, que foram feitas nessa tempestade nos leva a uma grande reflexão. Então, a primeira pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta foi como? Qual é o tom dessa pergunta? Uma crítica. Senhor, não te importa que a gente morra, o senhor está dormindo? Era esse o tom da pergunta. Era em tom de crítica, de indignação. Senhor, eu estou passando por tudo isso, o senhor não está vendo? Já se fez essa pergunta? Então os discípulos estavam vendo a morte à frente, a tempestade violenta, parecia que as esperanças deles tinham ido embora. Depois de todo esforço humano, eles clamam com uma grande indignação, Senhor, não te importa que a gente morra? Essa era a pergunta. Esse grito sinaliza medo da tempestade e a indignação. Às vezes a gente pergunta isso por N situações e circunstâncias. Olha só, Mateus registra no capítulo 8, versículo 25. Senhor, salva-nos, pereçamos. Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Lucas já diz, mestre, estamos perecendo, como se o barco já estivesse afundando. Então, é um tom de crítica. E quantas vezes a tempestade encheu a nossa alma de medo e de indignação? Porque parece que Deus não está vendo. Eles tinham alguma fé, porque clamaram ao Senhor, mas a fé era uma fé imatura. A fé deles precisava amadurecer. E fé para amadurecer, precisamos estar mergulhados em circunstâncias. Alguém já orou clamando a Deus quando está com a conta gorda de dinheiro, quando o casamento está bom, quando os filhos estão tudo ao seu redor, na igreja? Alguém já clamou a Deus numa circunstância dessa? Então como é que testa a fé? Como é que amadurece uma fé? Passando por circunstâncias difíceis. Então essa fé evidencia uma fé que não era madura. A tempestade veio para amadurecer a fé deles. A tempestade veio para revelar quem estava com eles. Então, muitas vezes precisamos entender isso mediante a circunstância em que estamos mergulhados. Quando coisas fogem do nosso controle, e aí clamamos e esperamos e confiamos nele. Porque ele, para Deus e para o Senhor Jesus, não tem causa perdida. Para o Senhor Jesus, não tem impossível. Não existe isso. No vocabulário de Deus não existe o impossível. Aliás, até existe. Você sabe o que Deus não pode fazer? Alguém sabe aqui? Deus não pode mentir.
Tem isso e mais uma coisa que Deus não pode: morrer. Essas duas coisas Deus não pode. Mas as demais coisas não são impossíveis para Deus. Eles fizeram a pergunta: não importa que morramos, e a resposta de Jesus é sempre assim, né? Percebeu que Jesus sempre responde fazendo outra pergunta? O que ele pergunta no versículo 40? Por que são tão tímidos? Você não tem fé, não? E essa pergunta o Senhor faz para nós quando estamos mediante as tempestades da vida. Você não tem fé? Você não confia no Deus que criou todas as coisas? Um Deus que pode todas as coisas? Naquele que disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Aquele que disse que no mundo terei as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sistema está vencido. A vitória, um dia, na glória, é certa. Não tem como voltar atrás quem está em Cristo. Não tem como. É certo, já sabemos o final da história. Conversava com o pastor Miguel hoje, no início do culto. Nós já sabemos o final da história. Você pegar um gibi, uma revista em quadrinhos, se você ver lá, vê um mocinho apanhando pra caramba, no final ele vence. Quando você vai lá para o final da revista em quadrinhos, você viu que ele venceu. Quando você volta e vê ele apanhando, você vai ligar? Não liga mais. Por quê? Você sabe que ele vai vencer no final. Nós já sabemos que temos a vitória em Cristo no final. É impossível isso voltar atrás. Então, faltava fé madura neles. Então, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Cantamos hoje aqui, ó. Não precisava nem pregar, o louvor já tinha passado tudo, a mensagem de hoje. Nós não somos escravos do medo. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso Senhor. Ele nos ama de forma incondicional. Então, o pavor pode trazer dúvidas. Então, quando ele perguntou: vocês não têm fé? Aqui, no original, significa... Não é? Por que vocês estão com medo, melhor dizendo, quando ele perguntou? Por que vocês estão com medo? Esse termo medo aqui no original é medo covarde. Vocês estão com medo? Estão com medo do quê? Vocês não têm fé? Qual era a ordem que Jesus tinha dado no começo? Vamos passar para outra banda. Se ele deu uma ordem, isso ia se cumprir. Se eu estou falando para vocês, vamos passar para outra banda, não vamos morrer no meio. Não, vamos chegar lá. Se ele está falando para você, continua caminhando, continua. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar onde é reservado para você. Seu ministério vai até onde Deus quer que vá. Sua família, seu casamento, seus filhos, seus pais, seus parentes, aqueles que te cercam, o seu trabalho, seja o que for. Se Deus está no controle, você vai chegar na outra banda. Você vai chegar na conclusão, você vai chegar naquilo que Ele preparou para você. Não duvide, vem tempestade sim, não, olha, não vou dizer que ele não vai vir, vai vir. Ventos e tempestades virão, mas você vai chegar do outro lado, porque Ele deu uma ordem. Ele cumpre tudo o que Ele promete. E aí Ele encorajou. O Senhor Jesus não promete ausência de luta, mas vitória garantida. Então a promessa deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos naquele momento. E não, eles esqueceram da ordem. Se em vez de ficarem apavorados, eles falaram: mas Jesus falou que a gente ia chegar do outro lado.
Então não deveriam ter esse medo covarde. Salmos 89, 8 e 9, também foi escrito para essa ocasião. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agitarem as suas ondas, tu as acalmas. Foi escrito para essa ocasião. Sem saber, o salmista escreveu para essa ocasião. Então, quando o medo, a dúvida, a insegurança te abalar, agarre-se nas promessas de Jesus. Ele tem promessa para a tua vida, se você não sabia. Então, a presença do Senhor Jesus nos livra do temor. Salmo 23, 4. Que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, assim escreveu Davi nos seus salmos. Não porque o caminho seria seguro, não porque a circunstância seria fácil de enfrentar, mas sim porque a presença de Deus era seu amparo. Então a presença de Deus nas tempestades é uma âncora para um barco num porto seguro. Isaías 43, de 1 a 3. Ei, pastor que lê versículo, hein? Quando tivermos de passar pelas águas revoltas do mar, da vida, Deus estará conosco. Isaías escrevendo isso. Quando precisarmos cruzar grandes rios, eles não nos submergirão. Quando tivermos de entrar nas fornalhas acesas da perseguição e do sofrimento, a chama não arderá em nós, porque Deus está conosco. É promessa, para mim e para a sua vida, e Jesus já disse isso: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esse medo de toda essa circunstância trouxe um pavor a eles, onde eles se esqueceram do básico, que Jesus estava com eles no barco. Jesus está com você nesse barco, viu? Seja barquinho pequeno, médio, grande, Ele está com você. Não te deixou na roubada não te deixou sozinho não. Ou não posso falar assim, gíria aqui, na tradução aí é complicado. Não vai te deixar sozinho não. Lembre-se sempre disso. O Rei dos céus estava com eles, o Criador das coisas, do vento, do mar, estava com eles. E aí Jesus traz calma a tudo logo em seguida, a tempestade que atacava com a grande fúria, Jesus dormindo, obviamente é acordado, e aí ele ensina muita coisa para os seus discípulos. O fato de o Senhor estar descansando já era motivo para eles se acalmarem. Jesus estava abalado, o texto cita que Jesus estava apavorado, abalado. Não é? Apesar que tem pessoa que dorme que a casa pode até pegar fogo, ele não acorda, né? Mas aqui não era o caso, Jesus não era assim. Então, a vontade do Pai, ele sabia qual era. Sabia que cuidaria deles, né? Marcos aqui registra essa tempestade justamente por isso, e os demais evangelistas também. Então aqui, o texto está revelando o poder de Deus sobre todas as coisas, o Senhor Jesus sobre essa grande tempestade. Mas aí vem a última pergunta, não é? Eles perguntaram, Jesus, não importa que pereçamos, Jesus responde com a outra pergunta. Ué, vocês não têm fé? Que medo é esse? Vocês não têm fé? E aí eles, quando Jesus acalma a tempestade, fala para o vento parar e a tempestade se acalma, tudo vem grande bonança. Aí vem a pergunta que nos revela qual era o pensamento deles. E como eles precisavam passar por isso para aprender. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Então eles não conheciam quem era ele. Estavam com ele, andavam com ele, aprenderam com ele, e não sabiam quem era ele ainda, na essência. Quem é esse? Se assustaram. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Não conheciam Jesus na essência. Porque quem conhece Jesus na essência, não se apavora. Confia, descansa, espera. Ora, clama, mas espera. Com paciência no Senhor. Então, ali houve a revelação para eles de quem era Jesus, que até então não havia. Essa pergunta deixa claro. Quem é esse? Foi a pergunta deles, que até o mar e o vento lhe obedecem. Então, a partir daquele momento, o texto cita que essa pergunta deles aqui já não é mais de medo, covarde, mas é um temor em relação à santidade e quem era Jesus e a sua divindade. Então essa pergunta já mostra alguém que está com temor diante daquela divindade na qual foi revelada a eles. Então, Jesus era uma pessoa desconhecida em relação à divindade para eles, porque eles não sabiam que era o próprio Deus encarnado. A partir daquele momento, o reconheceram como tal. Em alguma circunstância da vida, vamos precisar reconhecer essa divindade. Faça hoje isso, que passará pelas tempestades e vendavais com outra realidade, com outros olhos, com outra postura, porque é isso que Ele espera de nós. Concluindo, nós devemos confiar e conhecer nesse Deus que pode todas as coisas, independente das circunstâncias. Confia, creia no Deus ao qual você está servindo e cultuando. Creia no seu poder. Agora, finalizando, por que será que eles passaram por tamanho vendaval? Por que será que passamos por tamanho vendaval? Óbvio que não vamos entrar nele hoje, mas se você ver o capítulo 5, você vai ver por que Jesus passou para outra banda. Atravessou 14 quilômetros mar adentro, para salvar uma única pessoa. Um endemoniado, com uma legião de demônios dentro dele. Alguém que precisava de libertação. Alguém que tinha destruído a estrutura familiar, que estava se cortando em pedras, que vivia nu, vivendo em cemitérios, que a sociedade o excluiu, porque não sabia lidar com aquela situação, porque colocavam em cadeias, ele quebrava. Pessoas tentavam segurá-lo, não conseguia, tamanha era a força daquele homem. Aquele homem vivia no cemitério se cortando com pedras, uivando. Jesus foi lá para salvar aquele homem. Olha o esforço por causa de uma única alma, por causa de uma única vida. Estamos em fase de evangelismo. Eu vi aqui, porque lá no Brasil nós começamos o ano com esse enfoque: evangelismo, evangelismo, evangelismo. Precisamos proclamar o Evangelho, precisamos ganhar almas para Cristo, que seja uma única alma. Nós vamos atravessar um mar revolto, nós vamos atravessar uma tempestade
que provavelmente foi enviada por essa legião de demônios. Mas o Senhor vai estar conosco no barco. Nós vamos atravessar, porque agora nós já sabemos quem está conosco: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso está conosco. Nós vamos estar lá, nós vamos resgatar aquele que ninguém quer ir, aquele que ninguém quer buscar, aquele que a sociedade o excluiu, aquele que só traz problemas, aquele que está isolado. Nós vamos buscá-lo. Por quê? Porque depois disso ele virou um grande evangelista. Ele foi liberto, curado, transformado e ganhou muitos em Decápolis. Com certeza tem alguém no seu hall de amigos, na sua área de atuação, no seu círculo de amizade ou de trabalho, que precisa ser ganho para Cristo, que vai ser um grande ganhador de almas. Passe pelo vendaval, passe pela tempestade, mas nunca esqueça que quem está com você é o Senhor dos Senhores, aquele que acalma o mar, aquele que acalma a tempestade, aquele que diz: tenha fé, tenha esperança, eu estou com você, jamais vou te desamparar. Eu tenho uma obra para ser concluída através de você. Não vai ser o pastor, vai ser você. E essas pessoas serão alcançadas. Às vezes é alguém da tua família, às vezes é alguém próximo. Esta pessoa será alcançada por você. Não olhe para as circunstâncias mais. Fique de pé, vamos orar.